devagarzinho que a senhora encontra. Não tem foto. Olha, a única foto que eu tenho da sua mãe é essa, e tem do casamento dela. Mas não é da mãe. Da sua mãe. Ah, da mãe dele. Nossa, Da também sua não tem avó. aqui, né? Tá, não é a cara da Letícia? Olha bem. É mesmo. Eu vejo a Você Letícia. achou? É a cara da Letícia, a cara da Letícia. Eu O olho É a cara da Letícia. eu achei. Quando ela tá de perfil assim, eu fico boba. Olha o Luca. O Luca, olha o Vitor. Olha as meninas, pequenininhas. Mas da sua avó eu só tenho essa. Mas conta pra mim o que a senhora lembra. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Mas é a Me Letícia. falaram, deixa eu ver o que falaram pra mim. Que o seu avô, mãe da avó, da mãe Antônia. Antônia é sua mãe, né? Vó, é minha mãe. Antônia é sua mãe, que o pai dela era fazendeiro. Era. E era cheio da grana, é isso? Tipo, E vocês conheceram tinha ele? três Não. fazendas. Tinha 3 fazendas. Vocês conheceram ele? A senhora nasceu Não. aqui? Não, a senhora nasceu onde? Nasci em Fortaleza. Ah, em Fortaleza. Depois de Fortaleza, Canindé. Canindé. Todo mundo nasceu lá? Todo mundo. Todos? Os 9. Vocês vieram os 9 pra cá? A Jamile nasceu em Canindé também? Nasceu, todo mundo em Eu pensei que ela Canindé. tinha nascido no Recife. Não. Ah, Ela era bebezinha quando ela veio. Ai, Deus me ajude. Viu? saúde. Mas ele viajava muito, né? Ele devia ser filho de português, o meu avô. Vocês conheceram ele? Não. Não? E a avó? Nem a avó. Eu era muito pequena. Eu não lembro. Eu lembro que matava um gado, que quando eu matava porco, eu pegava torresmo e ia comer embaixo das árvores, escondido. O que eu lembro? A senhora lembra os nomes deles? Ah, sim. Como que era? A Maria Tereza, minha avó. É a mãe da Antônia. É. Ah, Agora ele... Será que era A mãe dele Severino? chamava Sara, a mãe dele? do vô João. Não, eu estou falando da mamãe. A mãe do vô João era Sade. Era Sade. Ah, Agora, a da minha mãe era Maria Tereza e ele era... Será que ele é Severiano? Severiano. Acho que era Severiano, Bezerra. E a mãe do José, do pai? A mãe do pai é Sade, a mãe do Não, meu... o pai, quer dizer, o pai do pai. Conhece? Não. O avô paterno. Não, eles ficaram lá no Líbano. Ah, é? Ficaram tudo... Meu pai veio sozinho para o Brasil. Veio sozinho. Sozinho, Aí meu conheceu avô a passou. Antônia, É. casou. Veio... Chegou lá em Fortaleza, lá em Canindé, casou com minha mãe. Veio sozinho para o Brasil. E essa gente do Líbano vocês nunca viram? Vocês não têm... Só os primos do meu pai. Ah, Conheci é? alguns. Mas eu nunca conheci uma tia, uma prima legítima, assim. Conheci primo do meu pai só. Só primo do meu pai, mas ninguém. Ah. E como é que foi essa viagem de lá pra cá? Primeiro eu viajei de Fortaleza para Recife, Foram de navio. De navio. Eu era pequena, não lembro. Fortaleza para Recife. Para Recife. Agora, de Recife, viajamos de navio também. Vários dias, né? Mas a senhora ficou em Recife quanto tempo? Olha, eu acho que ficamos... Eu sei que quando eu cheguei em São Paulo, acho que eu tinha 10 anos. Quer ver? Escreve aqui, quer escrever? Não, peraí. Aqui, ó. Ok. Um ano de Recife. Hã? Olha aí, A aqui. senhora morou um ano em Recife, ela falou? Não, muitos anos. Espera aí, Angela. Espera aí. Deixa eu
deixa eu ver aqui. Eu quero saber uma coisa. Se eu cheguei em São Paulo... Porque minha mãe chegou a trabalhar no Recife, não chegou a trabalhar? Trabalhou, a Alice também trabalhou. No Recife? É. Ah, Agora, lembro que ela tinha acho que 9, 10 anos. Acho que eu cheguei em 38. 38 eu tinha 10 anos. Quanto é que eu vou fazer? É que se em 38, se em 38 a senhora tomou a sopa na casa do Farid, a senhora nasceu em 27, só tinha 11 anos quando foi na casa do Farid. Né? Eu cheguei em 38, né? Não, não sei, só chegou e já foi na casa do Farid? É, chegamos de viagem e fomos para lá. Nós fomos morar lá no Itaí, certo? Para Então então eu já tinha 11 anos. É, 11 A anos. história é marcada pela sopa. A senhora fala que sabe tomar sopa É, eu de tinha trigo, 11 né? anos. 11 anos. Como é que é então, 11 anos, quando aconteceu o quê? Peraí, eu tinha 11 anos quando cheguei em São Paulo. Ah, Então, quanto tempo eu queria lembrar que eu morei em Recife? Minhas irmãs morreram, não lembro. Eu era pequena, não lembro. E agora? A Alice também está... O João morreu lá, né, mãe? O tio João morreu lá. em Recife? É. E por que saiu do Canindé para ir para o Recife? É, eu também queria saber. Porque a mamãe, o seu avô não queria que as filhas casassem com os matutos de lá, que tinha 6 filhas mulher. Aí E a minha vieram mãe casar- por causa da seca. Aí vieram casar com os operários do Calfá. É. Eu não entendi. Não entendi nada. O vô não queria, Ele tinha 6 mulheres, ele tinha 6 mulheres. filhas, que ele queria casar bem. Então lá só tinha matuto. Não Não queria. tinha gente importante para casar as filhas. Então ele achava que em São Paulo elas iam fazer mais casamento melhor. Nossa, né? eu acho que moramos 7 anos em Recife. Mas quem achava isso era o José? O José José João. Diebe. Ah, ele que José achava João isso. Diebe. Ah, aí veio para Ele era- Recife. E a avó quis vir por causa da seca. E a avó, a mãe Por causa da Antônia por causa da seca. E aí? E aí veio para Recife. E Mas a princípio a ideia era ir para Recife. Ou já saiu querendo vir para São Paulo? Não, queria ir para Recife, mas depois gastou todo o dinheiro das fazendas, pôs fábrica, não sei do que. Não, a ideia é ir para a Argentina, Jura? morar com os irmãos. Não, Só que o dinheiro não dava para comprar passagem para todo mundo. mas porque eles mandaram o dinheiro, mas como ele nasceu, o José João não quis. o Zé João não mas quis deixar o neto. Primeiro, né? Sabia disso? sabia, já me contaram. Para o Você que libanês. Como que é? Não sabia. Como que é essa história? Repete essa parte aí, tia. Não entendi. É, meu pai era muito, adorava criança. Ah. E aí, quando nasceu o primeiro neto, Mas isso já foi aqui em São Paulo? contou. É, a tia já estava em São Paulo. Mas ele veio primeiro para São Paulo. Ele veio primeiro. Mas eu tô perguntando, quando vocês vieram de Recife para São Paulo, É, esse pedaço, porque isso já é bem depois, não é? Hum. Porque depois que meu pai nasceu. é. Quando veio de Recife para São Paulo, por que que veio? Veio porque aquele tinha outro primo. E o dinheiro dele acabou, eu não sei por que que ele veio para São Paulo. Isso aí eu não sei. Sabe, tá? Isso eu não sei por que que ele veio. E aquelas fazendas todas lá, quem que ficou cuidando disso? Não, a minha mãe vendeu uma, depois voltou, vendeu as Foi outras. vendendo. Foi vendendo e acabou Vendeu dinheiro. para comer. 9 filhos para comer, 11 com eles, né? E não tinha trabalho, tinha que vender as coisas. Começou a vender as coisas e nada deu certo. Entendi. Aí, como é que é? Veio para São Paulo, aí nasceu meu pai, e o que aconteceu? O Demorou um pouco. O Né? vô não queria fazer o quê? Porque nasceu o pai? Ah, ficou com dó de deixar o netinho. Não, porque os primos da Argentina, que tinham dinheiro, né, tia? Eles mandaram uma grana para a gente ir embora. Para ir lá para a Argentina. Mas daí diz que Eles meu avô vieram não de embarcação. quis me deixar, porque eu tinha nascido há pouco tempo, fui o primeiro, né? Primeiro, né? Tal.
Porque ele queria ir pra Argentina, esses eram os planos Não é Mas que todo ele ia. mundo ia, elas todas. Ia todo mundo. Mandou ué, muita mas grana. Mas a sua mãe, a sua avó já era casada. E aí ela falou que ela não ia. Porque aí Pô, o minha vô, mãe, o Toninho, meu pai, não os ia. dois. Hã? Ia. Porque assim, se ia todo mundo, ia todo mundo. E a Vocês tua- não Eu iam acho que também? seu avô não ia, sua avó não ia. E o teu bisavô, é avô, bisavô, não sei. Quem? Avô. Toninho? Avô, não. É. João, José bisavô. O Zé José, João, bisavô. Bisavô. Ele era muito assim com a Hilda. A filha do coração dele era a Hilda. Adorava a Hilda. Aí ela tava casada, ela falou que ela não ia. E aí... não Gastaram o foi. dinheiro, Entendi. Entendi. não foram. E a Alice escrevia, a Lindo respondia as cartas. Eu tinha preguiça de escrever, respondia as cartas lá da Argentina. Continuaram escrevendo pra gente. Mandaram foto, eu tenho foto, eu não sei das fotos. Roubam minhas fotos. Será que está lá em cima no guarda-roupa? Tem do casamento da tua avó. Então, eu não achei. Eu achei do seu casamento. Mas tem do meu casamento? Do Tem. seu casamento eu não achei que está dentro daquele negócio. Não, do seu casamento eu achei. Tem a tia Hilda. Eu mostrei já. Aí, Eu vou escanear e vou mandar Depois para quero ela. ver de novo. escute, e aí, sabe o que aconteceu? O Alindo que escrevia para a Argentina. A Alice foi fazer faxina, Ali deu tio, marido Meu dela. pai. Marido. a Alice foi fazer faxina, jogou fora o endereço da Argentina. Ó, Agora todo mundo que vai Quem pra tava Argentina lá vai era falar, tio? procura os Diego pra mim. procura os Diego. Era tios que estavam lá, isso? Os Diego. É, irmãos do meu avô. Irmãos do... É, porque vieram em Zé 3 João. para o Brasil. 2 ficaram lá e meu pai veio sozinho para o Brasil. Gozado, sabe o que aconteceu? Lá no Ceará já morava um primo dele. O dono daquela, Fala o nome dele. o Carão, Caramba. Com K ou com C? com K, com C, aliás. Você sabe que um dia eu fui trabalhar em Fortaleza e eu levei a Jamile e minha mãe. Eu trabalhei uma semana e elas ficaram uma semana passeando sozinhas pela cidade. Nós ficamos num hotel em frente ao mar. Quando nós... Aí depois eu fiquei uma semana passeando com elas. E nessa semana eu levei minha mãe lá em Canindé, na casa que ela nasceu. Fortaleza, lá no Canindé. Ai, que legal. E aí nós chegamos numa lojinha, porque minha mãe lembrava... Pegada a desse- igreja de Numa São Francisco. lojinha sabe? Não, ele é fotógrafo. É, foto, mas tinha um monte de Santo. giganga para vender. Porque Canindé é uma cidade, como é que é? De Romaria. Aí ela falou, olha, eu tô procurando Caran. Aí a moça, é aqui mesmo, ele que é o dono, mas ele não vem aqui e tal. Aí ligou, é porque eu sou afilhada dele, menina. É, A meu moça ligou padrinho. para ele. E nós não fomos na Ele casa pediu dele. pra gente ir lá. Eu também, mas a senhora também, por que a gente não foi? Mas como a gente foi relapso? É que a gente foi para voltar no mesmo dia. E é longe. Mas lá é cidade... Foi do quê? De ônibus? De ônibus, né? É cidade Nós fomos pequena, pegando- Depois pegamos o táxi, porque... Não, nós pegamos o ônibus para ir de Fortaleza Ah, é a verdade, Canindé. é verdade, é verdade. Aí a mocinha da loja disse que a minha mãe falou que era ir na fazenda. E ele explicou para a mocinha onde era a tal da fazenda. Aí a mocinha foi com a gente lá embaixo, no ponto do ônibus, do ponto do táxi. Falou com o motorista para levar, explicou onde era. E o Do motorista, Poço, o nome do lugar é Poço. e o motorista falou, mas não vai demorar, né? Eu falei, não, nós só vamos dar uma olhada e tal. No fim, chegamos lá. Fizeram suco de acerola. A moça fez suco de acerola, sentamos na varanda, minha mãe foi ver a casa. Aí o moço saiu de moto e foi buscar um senhor bem velhinho, que quando tinha Que era 18, empregado do papai. tinha 18 anos, trabalhava com o avô, Olha que era mascate. Olha só. E ele falava, todo mundo chamava o avô de marinheiro, porque ele, além de falar atrapalhado, ele tinha tatuagem. Tatuagem, meu pai tinha tatuagem aqui. Você não lembra do vô?
Ele tinha uma tatuagem. Você lembra que ele tinha uma tatuagem? Era Olha, quanto um galho tempo. de oliveira, um galho de oliveira aqui. É. Um galho de oliveira. Aí o moço falou que o avô sentava, quando passava a boiada, o avô sentava na cerca e falava, essa eu quero, essa eu quero, essa eu quero, e ficava escolhendo gado para comprar. E que ele saía para mascatear, né? E ele ia para o interior e um dia ele amarrou uma corda, uma árvore para outra, para pendurar as coisas dele. E veio um bando lá de empregado de um fazendeiro e mais um fazendeiro e amarraram os cavalos na corda dele. E ele foi e desamarrou tudo. E o carinha, que tinha 18 anos, né, que naquela ocasião que nós fomos já estava com 80 e tantos, disse que ficou para morrer de desespero, de medo. Mas o senhor não faz isso? E ele falava, quando ele ficava bravo, ele falava lá naquela língua dele. Mas eu não entendi o que aconteceu com o cavalo. Então ele desamarrava o cavalo dos caras. Mas a corda era dele? O vô a corda pôs era uma dele. corda com os objetos. E eles vinham e queriam usar a corda dele e não Eu deixou. não deixava, a corda era Mas dele. capanga, né? Você já pensou capanga de fazendeiro? Aí, os donos diz- dos cavalos eram É, capanga. aí diz que de repente os homens vieram e levaram o vô. Levaram embora. E ele falou, eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer com as coisas. E estava anoitecendo, ele não voltava, e estava anoitecendo, ele não voltava. Mataram ele, né? E ele achou, porque né, você imagina, sertão do Ceará, né? Aí daqui a pouco vem ele, diz que ficou no maior papo, almoçou, passou o dia lá batendo papo com os caras. E ele quase morrendo lá de desespero. Coitado, deve ter Eu sofrido. sei que o motorista de táxi, que queria voltar logo, que eu tinha tratado um valor com ele, nem lembro quanto era, né? Se foi 20 reais, sei lá. Sentou, ficou tomando suco, batendo. Se integrou na conversa. E eu vi onde eu nasci. É, e a Jamile e ela, né? E eu sei. As duas foram? Foi. E eu sei, minha amiga, foi maior, sabe? Zoei lá naquela varanda e o motorista totalmente integrado na conversa. E lá A é Alice cidade também foi, a pequena? Alice também foi uma vez lá. É cidade pequena lá ainda, Foi com a tia? Jamile. É, bem atrasada. Aquela né? vez não, aquela Bem- vez a bem pequenininha, assim? A Alice foi outras vezes, não sei com quem. Com a Jamile, não foi? Foi com a Jamile mesmo. É com a Acho Jamile que também? sim. É. E vocês ficam onde? Em Recife? Vai de Não, Recife não, pra lá? Fortaleza. Fortaleza, quer dizer. Fortaleza pra lá. É. E é longe mesmo de É, não Fortaleza? sei, acho que 1 hora, 2 de viagem. Dentro do mato, a gente só vê Não, plantação de carnaúba, sabe? Coco carnaúba. Plantação de carnaúba. Coco anão, tem um monte de coco anão. 6 quilômetros. Você olha assim, tudo coco. É um matão, né? Aí a cidade. O é açude pobre. estava seco. Então eu fiquei, sabe, o motorista contou que eu via o pessoal pegar água num negócio lá, parecia sei lá o quê, uns canos, mas era bonito, novo. Aí eu falei, o que é aquilo? Então, aquilo ali é uma máquina de dessalinização, porque a água ela é salobra. Então ia cancelar o dia lá do padroeiro, que é Romaria, vem gente de tudo quanto é lugar do Ceará, e ia cancelar, e a igreja foi em cima do prefeito. E aí por causa da seca ia cancelar, né? Aí o prefeito comprou, mandou pôr essas bombas de dessalinização da água. Mas é poço, né, Ângela? É poço, mas o problema é um tipo de um poço artesiano que tem que ter esse equipamento, senão ninguém consegue usar a água, porque a água não é boa, entendeu? Pena, E por causa da romaria, a força da igreja não é por causa do povo, é porque a igreja deixa de ganhar dinheiro e o prefeito também. Então aí eles fazem o que tem que fazer, entendeu? É o Santo E aí Antônio. nós ficamos São 15 Francisco da Chaga. nós ficamos 15 dias num hotel de frente, na avenida, de frente para o mar. Só que da nossa janela, como a gente... Em ficou- Canindé? Não,
Fortaleza. Em Fortaleza. Ah, tá. E aí essas duas já brigavam, né? Porque uma queria ir pela calçada, que a Jamile não enxergava direito, que ela não tem uma vista, e acho que ela estava com a catarata da outra ainda. Então, as calçadas ruins, a minha mãe ia pela calçada e a Jamile no meio da rua. E elas ficavam brigando o tempo todo. Eu chegava do serviço e estava as duas brigando. Bom, aí na outra semana eu fui passear com elas. E nós estávamos num andar, assim, por exemplo, segundo andar, não lembro. E a orla cheia de árvores, né? Quando chegou no dia de ir embora, que a gente estava arrumando as malas e tal, a Jamile chegou bem perto da janela e falou, aquilo ali é um navio? Eu falei, é um navio, Jamile. Mas nós estamos de frente para o mar. Ah, já jura? Juro, mãe, só não lembro. Que eu quase morri de rir. Porque ela olhava pela janela. Nós não entramos na água? Porque ali na cidade a gente não entra, né? Porque a água é poluída. Mas sabe, sai na calçada tem areia, né? Atravessa a rua é areia. Mas ela não associou que onde a gente estava dava de frente para o mar. Ela só olhou no último dia que ela viu o navio, ela falou, ah, está de frente para o mar. Aí que ela percebeu que estava em frente. Oh, meu Deus do céu. Tia, eu queria que a senhora me falasse da viagem do navio. A senhora lembra da viagem? Eu lembro de Recife para São Paulo. Que foi longa, né? Foi Você longa, lembra? acho que, Quanto nossa, muitos dias, viu? Muitos? Muitos dias, não Mas tinha lembro condição assim, de quanto. viajar? Qual era a condição de viajar? Como que era? O navio era... O navio era bem grande, mas Confortável. acontece, era bonito, bem grande, mas na época da guerra, ele foi a pique. Como que é? Como Afundaram o navio, Na nazista, guerra, mas não- na Mas guerra. depois. Mas, depois mãe, que a conta senhora aí a fez viagem. aquilo, né? Tá, eu quero saber da afundou com a senhora. Afundou? Nós não estamos aí no time agora, a religião. Desculpa, eu nunca tenho entrevista, primeira vez. Não, a senhora pode falar como a senhora quiser. Conta que a senhora jogava. Mas eu quero saber primeiro como é que foi Foi a maravilhosa. sua Eu viagem. tinha, no navio. acho que E era a Depois a senhora terceira me conta o que classe. aconteceu eu no tinha, navio. Era a terceira mas a classe. gente comia na primeira, a gente frequentava o gabinete, o camarote do comandante, jogava baralho com o comandante. A gente comia na cozinha porque as meninas eram tudo amigas dos cozinheiros. Foi muito boa aquela viagem. E as, eu passei as irmãs dela eram lindas, então todo mundo paparicava. tudo mesmo para em casa. Eu lembro que minha mãe Ajudava. falou que eles vieram de terceira classe, mas que elas comiam bem. Comiam bem, é verdade. Comia A gente muito comia bem. no navio. E fui jogar baralho, jogava baralho. E jogamos no camarote do comandante. Esqueci o nome dele. E muito viagem gostosa. Só que eu passei bem, mas a Alice, a Jamile, acho que já nasceu fraquinha. Passou mal, só vomitava. E Quase morreu. A Ilda veio passou mal? direto ou parou em algum lugar? Parou. Somente Parou no Rio, né? parou no Rio muito, 3 dias para o carvão lá, pegar carvão lá na Ilha do Diabo, não sei aonde. Mas onde dormia era bom, confortável, onde foi tudo bom, tudo legal. A Ilda passou mal? A avó Ilda? Você não lembra? Sabe por que eu tô perguntando? Uma vez, a Daura, minha tia Daura, falou pra mim que a avó Ilda passou mal nessa viagem. Então, acho que E aí ela falou, segundo ela, não sei, Alice, a Daura. Não, a Ilda passou mal, a avó Ilda. E aí ela falou que teve uma pessoa que se chamava Daura no navio, que ajudou ela de alguma forma que ela precisava, não sei o que era que ela precisava. E que ela falou, a Ilda falou pra ela, pra essa Daura, que quando ela tivesse uma filha, ela daria o nome de Daura. olha, Ela falou isso pra mim, agora eu não sei se ela lembra disso. Foi a única coisa. parece que eu lembro alguma coisa. Eu era desligada das coisas, né? É que você era Fala pequena nisso, também. fala Ela era nisso. moleca, né? Ela ficava Você sabia brincando. disso? Você conhece essa história? Acho Falar que tem nisso. isso aí. Eu falei com a Daura hoje, eu falei que vinha aqui, ela mandou um beijo hoje, estava esquecendo. Obrigada. Porque ela ligou 11 horas, a Dani ficou de passar em casa 11 horas, eu falei, deve ser a Daura. Era a Daura, mas não essa Daura. A minha irmã Daura. Daí nós conversamos e tal, falei, vamos indo lá para Quirino. Tá bom, mas nós vamos para... Manda um beijo para elas. Então, Obrigada. eu já ia
Esqueci. É, Ela mandou um obrigada. Eu vou ligar para ela esses dias. E quem veio buscar vocês em Santos? Acho que foi o Farid. Aí o vô já estava aqui, Foi né? quem? O Farid, Farid é primo, era primo primo do do papai. Ah, Ele tinha uma casa ali no Itaim. Ah, o na vô já Getúlio. tinha vindo? Já, ele tinha vindo. Pouco antes do cinema. é esse que fez a sopa de trigo? É. É esse que fez a sopa de trigo? Na É, casa dele? é, foi. Ah. Foi a primeira comida que eu comi, mas era mais gostosa, muito gostosa. Ele tinha uma filhada que cozinhava. E já foi todo mundo lá para Rua Jundiaí? Não, aí fica morando lá no No Itaim, Itaim, lá embaixo. na Rua Brasília, Casa de quem? alugada. Depois que eles arrumaram Pô, emprego. não tinha dinheiro. Depois não nós tinha viemos- dinheiro. É. Tinha dinheiro para alugar casa. Em São Paulo. Naquela ainda. época era barato casa. pra No alugar. Itaim. É, lá era só mato. Depois foram trabalhar. Daí era só chácara. Imagina, eu lá. Naquele tempo já Em tinha. 40, 41, quando eu nasci, no Jardim Paulista já tinha brigadeiro, já tinha É, tudo. tinha brigadeiro. 38 não era mato não lá. Não? Não é? Tinha arroio, era asfalto. É. Agora, depois que eles começaram a trabalhar no Calfá, é que foram para a casa do Calfá. Porque as casas lá para O que é cima Calfá? do Era Brigadeiro uma era fábrica do de Calfá. tecido. Era uma tecelagem. Todo mundo foi trabalhar lá? Todo mundo. Então, ela Não, ficava na Brigadeiro Eu trabalhei Luiz Antônio, Trabalhei 4 anos. ó, na Brigadeiro Luiz Antônio, Lá tinha um quarto de esquina com a Rua Jundiaí. Em frente aqui na Rua Jundiaí, era tudo cheio de casa que eles cediam, pagavam aluguel, não sei, para Vila. quem trabalhasse no, na na vila. Calfá. E era Você boa tinha as casas, casa pra casas quem boas. trabalhava? Nossa, gente. Casas As- muito boas. O meu pai também foi, sem conhecer. Ah, a é. mãe. Ah, é? Trabalhava. Foi lá também morar na Rua Jundiaí em frente. É. E ele com os Tá amigos dele, brincando? veio tu. Tia Maria, lá que Foi minha lá mãe que conheceu. começou, né? E lá que minha mãe. Eles se conheceram lá? É. Meu pai e minha mãe também. Na Na fábrica? fábrica, E o na Arlindo fábrica. também? E o Arlindo porque moravam perto também. Ah, tá. O tio Arlindo morava na Brigadeiro. Os avôs, os pais do tio Arlindo, os senhores Trabalhava na em Palmira, moravam na Brigadeiro, Luiz Antônio, mas trabalhavam no Calvário. em frente à rua dos Estados O Unidos. Calfá. O vô Ângelo também trabalhava no Calvário? Trabalhava. A dona Trabalhava. Palmira eu sei que trabalhava com meu Ele se pai. aposentou Trabalhava. lá. Olha, as casas, eles construíam as casas na porta, assim, na rua. Né? E era assim, quase igual a sua. É. Aqui é uma casa, depois aqui tinha outra porta com uma escada, assim, em cima tinha Nós outra. morávamos em cima. Ah, Entendeu? entendi. Aí tinha outra casa, outra porta do lado, e assim era até a esquina. Uhum. Depois você virava a esquina da rua Jundiaí, que dá exatamente em frente ao ginásio do Ibirapuera, você ia mais um pouquinho, tinha uma vila com várias, acho que dois, né, lances de 3 casinhas, assim, tudo coladinho uma do lado da outra, tudo do Calfá. Não A existe tia mais casa? Tá, tem lá. É? Tem lá? Essa vila ainda está lá. A tia Maria e a minha tia Terezinha moravam naquela vila. Só A que sua mãe, a sua avó morou também. Foi quando o Rubens nasceu. morou na vila da tia morava Maria? morava na vila de trás. Tinha da Rua Jundiaí e tinha outra de trás. Ela morava na de trás, paralela à da frente. Era fileira de casa na Jundiaí É. Tinha e ela 3 morava na primeira casa, quando ele nasceu. Agora, a minha mãe morava em frente à rua Jundiaí, e na Brigadeiro tinha uma vilinha. Aí você entra, tem até hoje lá, né? Você Tem, entra na aquela vilinha, as mesmas casas que tem em cima e embaixo, só que numa vila. Em frente a Calfá. É, em frente Você ao Calfá. descendo da Paulista para o Ibirapuera, era à direita. É. Quem que morou lá? A senhora? A minha mãe, todos moraram Eu lá. não lembro dela lá. Eu lembro da avó, que a avó morava lá. E eu A também. Jamile. Mas ela saiu quando casou. Eu saí quando casei, eu saí em 48. Ah, talvez porque só trabalhava. 48, viu? Eu saí em Eu Você lembro 48. lembra dessa. de lá, da casa, das E coisas? os padrinhos do Zéza também moravam nessa vila aí É. também. É isso Em mesmo. 48, Você saiu de lá saí com de lá em quantos 48. Você saiu de lá com quantos anos? Pequeno?
ou não? Peraí, a Irene tinha nascido. Quando a Irene nasceu, que idade você tinha? 7 anos. Nossa, morou De bastante, 41, né? 48, a Irene é de 47 ou 48? 48. É um É, ano só mais que- velha do que eu. 7 anos. 7 anos? Então, Nossa. você Aí ia morou... completar, né? Porque ela fez em abril e eu sou de agosto. Não, Eu mas achava peraí, tudo peraí, diferente. peraí. E Mas aí já tinha o vocês... César, né? E a Dalva. Peraí, vocês foram morar... Peraí, você No já Imirim. morava lá no Imirim? Fomos morar no Imirim. É, eu fui morar com sua mãe. Aí eu lembro, quando a senhora morou com a gente, eu lembro. É, Foi quando nasceu a Irene. Não. Nasceu primeiro a Ângela. Não, depois, primeiro é ele. primeiro a Ângela, depois o Rogério. É. Primeiro a Ângela. É, E o Rogério nasceu lá no Imirim ainda? Não. nasceu na Nasceu Sra. no Angélica. Ah, ele nasceu na Sra. Angélica? Eu fui pequenininha para Soberangélica. Foi bebezinha, 5 meses. Você morou no buraco lá, na casa da tia, até 5 meses. Era um buraco, É, sabe? porque são descida. duas ruas assim, né? É. Duas ruas assim e o rio passa lá embaixo. O rio passa Um buraco. A gente chama lá do buraco. Meu Deus, como a gente já rodou, né? Coisa, né? Nossa, essa parte eu não sabia não dessa vila aí. Eu achei que todo mundo fazia E olha, na você pode ir lá Cachoeirinha, sempre filmar. foi na Cachoeirinha. Não, leva ela lá para filmar Canto do Rio. Tem as casinhas lá. Vamos lá. É bom, é gostoso. E você sabe quando eu era criança, que eu ia... Mas na será minha que avó? na Rua Jundiaí ainda tem aquela vila? Tem, porque a Zezé falou que, puxa, se ela tivesse comprado lá, estava valendo uma fortuna, diz que as casas estão lindas, reformadas e tudo. A Zezé falou, né? Meu Deus. Depois eu não sei por quê. Não sei mesmo. Talvez a Irene saiba, Zé, mas eu não sei. Que meu pai comprou na Cachoeirinha. Por que eles foram do Jardim Paulista para ir para... Ah, não! Não, primeiro ele veio puxar a menina. A gente morava no Imirim já, no Imirim. É. no Imirim. É, estava apertado para E pagar. por que vocês foram tudo pro Mirim? O que tem Não, de fomos Mirim? nós só. Ah, a tia Vem Mirim aqui. também morou lá. vocês Ah, sabem? só que já a foi gente foi na depois. Vila Esther. Ô, Mas Rubens, que Mas já eu foi sei aquele por tio quê. também. Eu sei por quê. Porque eu mudei para pagar 400 mil réis, era R$ 1.000, aquele tempo Isso. R$ 1.000. Isso. Era duro. Que uma vez sua mãe fazia vestido, eu saí vender, eu estava grávida dela, fui vender de porta em porta, que não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Ah, não. Não Tá. aguentava pagar o aluguel. Ela perguntou por que nós fomos para Cachoeirinha. Ah, porque não dava para pagar aluguel. E que o terreno era barato. Hã? Do Imirim. E Porque lá o aqui não terreno era pagava barato. aluguel. Aqui não pagava aluguel. E por que saiu daqui? Daqui O a Calfá? É, Porque acho que saíram do Calfá. Saiu porque do sai da Calfá. empresa, sai da casa. Seu pai foi saiu do trabalhar no Calfá. Jockey já? Não, né? Já demorou um pouco para ir pro rock, né? Não, ele foi Trabalhar trabalhar com isso. Isso, na Vila Maria. Foi Quando trabalhar na vai Vila embora, Maria, vai Toninho. embora. Na rua Curuçá. Alguns continuaram lá. Tia Maria ficou morando lá um tempão. Nossa, a tia ficou, os pais do tio Arlindo. Minha avó morreu na casa dela. Ah. Elas pagavam aluguel, né? A avó pagava aluguel? O vô trabalhava no Calfá, né? Então, mas quando o Calfá fechou, Mas o Calfá fechou bem depois. Que Bem, do que o vô morreu, É. mas mesmo assim, o vô aposentou, a avó aposentou e eles deixaram morar lá. daí meu pai ficou sabendo da Cachoeirinha, você foi lá e comprou, era o terreno. E eles davam tijolos É, e telhas. Acho que o madeiramento tinha que comprar. Quem dava a prefeitura? Não, quem a vendeu o imobiliária terreno. que vendeu. Ah, A imobiliária Rude Rude. vendeu. Não Daí, existe ainda, eu preciso comprar uma casa que vende O meu tijolo pai- e telhado. É, minha casa, minha vida. o meu pai era esse tipo, né? É. O meu pai ia todo fim de semana, também Construiu. domingo, lá para levantar as paredes junto com o pessoal. O tio Arlindo foi muitos e muitos domingos ajudar. ele descia lá no poço. cara. Ajudou a fazer o Um poço, dia tio meu pai, não sei como é que é, deixou cair a lata. Lá. Na cabeça dele. Nossa Senhora. Eu não sabia disso, não. Oh, Vazia, né? Ainda bem que estava vazia, né? acho que estava vazia, não lembro se quebrou, acho que estava vazia. Bom, o fato é que não sei como é que foi que meu avô ficou sabendo que meu pai comprou lá.
meu avô foi lá visitar. Seu avô? O João Diego. José João Diego. José João. Ah, o José João. Tá. O pai da O tia. pai da E tia. comprou também. Foi E lá, comprou também. mas falou. Onde Toninho tá com a cabeça, compra aqui nesse fim de mundo, que ele via aquele mato, aquela cena, mas falou. No fim da semana ele comprou, fechou o negócio, comprou e foi morar lá. Minha avó foi morar lá, meu avô, Jamile. A Jamile, o tio José. a Jamile, Ela usava salto assim, ó. e ela trabalhava na VASP, e ela ia a pé do Imirim até lá em cima, Onde é? andando no meio do mato, na cachoeirinha, na cachoeirinha. Você lembra onde era o ponto? Você sabe onde é o ponto de mirim lá embaixo? Não sabe? Eu nunca mostrei para você, é perto da Direitos Humanos, Coimirim. Ali perto, Sei. a gente vinha de casa a pé ali tomar Meu condução. Deus do Não céu! havia. O outro era do lado do japonês, mas ia pela Barra Funda, né? E aquele ia para o Santana. Nossa, ela ia a pé, você também ia, A né? gente andava, Quantas vezes ia Andava. com ela? Bom, você sabe onde é Santa Terezinha. Sei. E você sabe onde é a Vila Estéreo, onde minha mãe morava. Que é ali perto da Pela casa, fazenda, é. ali, Hã? perto da praça, é nessa da senhora Angélica? Sei. Por ali, né? Eu ia a pé no Frontino, depois eu ia a pé no Sedom, que é, o Sedom é lá em cima, Não, na não sei, então você Voluntários. pegava ônibus. Não. Não? Eu pegava às vezes, quando eu queria A senhora passear. dava dinheiro para ela guardava É. o dinheiro para ir para o cinema. Porque é E ela ia a contramão, pé. entendeu? Eu tinha que pegar ônibus da escola até Santana e de Santana para cá, pro Jardim São Bento, né? Então, eu vinha pegava a avenida lá até Santa Terezinha, descia o Chora Menino, Avenida Imirim e Vila Estéreo. Não Eu sei, ia a de pé. onde você ia a pé, Ângela? Meu Deus do céu, como você andava. Eu Você andava, sabe eu onde andava eu bem. sou, não? Sei mais ou menos. É, lá em cima na Voluntários. É. Chega Tá voluntário. estragado. sei. Sabe que é uma coisa destruída? Dá até de chorar. A Voluntários com a doutora Era o Sérgio. melhor colégio, Quando você né? chega lá, à direita você vai para a cidade. Lá você sobe, anda o quê? Uns 10 minutos ali, né? Agora, quando eu queria passear, ver vitrine, aí eu ia por Santana, entendeu? Entendi. Botava aquele bando de meninas, a gente descia para levar. Santana tinha 2 cinemas. Hollywood Hollywood e o Vogue. Como é que Vogue. era Vogue? Ai, saiu sem querer. Eu nem lembrava. O Hollywood era mais chiquinho e o Vogue era mais popular, né? A gente adorava. A minha formatura de primária foi no Hollywood. Olha, que legal. No Hollywood. Mas Um sábado à tarde, meu pai chegou para mim, falou, você quer ir ao cinema ou quer ir passear na Tinês amanhã? Ah, eu quero ir para o cinema. E o Zéza? Não, eu quero ir para a Tinês. Ué? Eu falei, ah, eu vou para o cinema hoje. E vou para E amanhã, Tinês amanhã. agora, e fui neste filme, eu lembro muito bem, que eu nem lembro que filme foi, eu dormi, mas eu dormi. Ai, Júlia. Eu fui por ir, a criancice na época, né? Mas naquela época você já dormia. Tinha ideia de, mas no dia seguinte, mas eu chorei muito. Mas Ele não deixou? Eles não deixaram, não, não, sabe, não, para mim, imagina, o que tem juntos? Não, você escolheu os dois. Ai, meu que pai, ódio. não, mas isso ficou gravado. Seu avô era turra. E a minha mãe também, não, eles fizeram muito que é certo. Senão a gente acostuma a querer levar vantagem em tudo, É. não, sabe? Não deixaram. E o Zé chorou quando fui para o cinema, mas chorou. E no dia seguinte, ele todo contente, assim, como que ele idade é você tinha? Hã? Ah, sei lá, 6, 7 anos cada um, de criança de ano. Não tinha 8 anos. Mas quem te levou pro cinema? Meu pai, Ah, levou pro cinema, mas no outro dia não podia vir. você escolhe. Escolhe. O seu avô levava a gente no jockey. Nós nunca tínhamos visto bomba. Sabe o que é doce? Ah, Eclair. Ah, Mas levava um jockey onde? Lá no jockey, não era? Lá no jockey ele levava. Mas ela vai fazer o quê?
Para conhecer, para ver os amigos, sei lá, ele levava a gente na cozinha. Aí os caras enchiam a gente de doce. Agora eu não estou lembrada. Peraí. Isso eu lembro que, Eu não que sei. elas comiam até não querer mais. Comia? Eu não Não sei. come mais? Peraí. Ó, vai cair ali. É, vai cair. Ele tá torto. É, não deu. Deixa eu ver. Eu ganhei essa estante. Eu não sei. Ela é ótima essa Eu estante. acho que nós somos no Jockey, ali do centro. Também. Essa vez ele levou a gente no centro. Aí, Tem nossa, Jockey no fizeram. centro? Tem A um. sede social é Sede no centro. social é no Tinha, tinha. Na rua Boa Ah, mas Vista. é uma coisa É. mais Na esquina ali da administrativa, Boa assim. Não, mas tem, Tem cavalo lá? televisão. Não, é pro É sócio. por. É É salão aposta para também. jogar Ah, carta, dançar, jantar. E depois Jockey ele levou a gente no mercado municipal. E no mercado ele comprou uma jaca. Eu não sei se ele comprou uma jaca ou uma melancia. Ele era forte, mas ele veio com aquilo no ombro. Gente, eu fiquei passando mal de ver ele carregar. Você adora a Irene. Eu andava ele. Bom, aí chegou, As três mosquiteiras. e nós três dormimos no porão nessa ocasião. Onde fica a Débora, Flávia? É, só que era chão batido. E onde tem o corredorzinho lá da Irene, era a escada, era o buraco da escada, de madeira. Havia Uma escada assim, ó. subia É, dali, ali onde é perto do banheiro da Irene hoje. Hoje não há mais essa escada que é tudo laje. é, Ah, Mas ali embaixo, onde é o corredor, havia uma escada. era uma escada. ah, De madeira. E o furão era pequenininho, não era grandão do jeito que tem agora, entendeu? Foi ampliado, tá? Era bem pequeno. E o banheiro era fora, no ar livre. Mas nós três éramos tão palhaços que um olhava para o jogador e já começava a rir. Nós éramos tão moleque que a gente brincava e eu fazia tanta farra. E a sua avó chegava. O tio vai acordar, ele acorda 4 horas da manhã para trabalhar. Vocês calem a boca. Ai, tá bom. A gente ficava morrendo de dó. Daqui a pouco. É igual. E nesse, Igual. nossa! E o tio tinha dia que ficava nervoso. Igual na minha casa, que meu pai vinha com os tamancos, que a gente só fazia folia. Eu, Aline e o Rogério dormíamos no mesmo quarto. E era só piada também, né? A gente era feliz e não sabia. E às vezes a Beth estava lá para ajudar, né? É, e a Beth às vezes dormia lá. E aí nesse dia da jaca, eles abriam. Eu nunca tinha comido jaca na minha vida. Aí eu gosto só de jaca dura, não gosto daquela mole. E aquela era jaca dura. E tiraram todos os bagos, né, da jaca, e a tia fez uma travessa desse tamanho. E eu, a noite inteira, eu subia para comer jaca. Eu subia, enchia a mão, descia aqueles caras. E quando ela era pequena, não tinha Eu luz, comia. ela ia na casa, não E tinha ela luz. estava acordada? Ela era bebezinha, ia na casa da avó, vinha com o nariz tudo preto. Nada, comeu até por Da- ele chegou de da manhã, querosene. a coisa estava assim, era? ó, já pela Não metade. tinha luz Não elétrica, tinha luz. era lampião, era lamparina. E ela, Lamparina quando com vinha querosene. da cachoeirinha, vinha com as marinas tudo preta da fumacinha da querosene. Entendeu? Não, entendi o que ela fazia. Não, por causa de respirar, aquela Ah, de fumacinha, respirar, ficava mas não preta. era traquinagem isso. Não, era pequena. Era pequena, era porque de era assim, colo, de colo. Ah, tá, de E colo. de respirar aquela Entendi. Mas, olha, fumacinha, e a gente subia em árvore. a querosene Nossa, solta a fumaça, né? Fumaça. era muito E a fácil. gente ficava com as narinas Você pretas. sabe que ali onde tem a garagem da Irene, era um quintalzinho, tinha um barranco, onde tem a garagem, era um Deixa eu barranco. só contar isso aqui um minutinho, você termina, que eu vou ao banheiro. Você sabe onde é a Rua Curuçá, assim, perto onde era o trote, né? Sei. A fábrica que meu pai trabalhava era ali. Ele, sei lá que condição ele tomava, descia em Santana, tomava outro, não lembro mais. Mais ou menos ali. Pois um dia ele comprou uma cabra e levou a pé, dali até a Cachoeirinha. Pela cordinha, não pode ir longe.
O seu avô era feito. Meu Deus, é muito longe, não. Mas o que ele queria com uma cabra? Ah, ele tinha cavalo, ele tinha charrete. Pra criar? Então, lá Ele no tinha, pra criar? ele tinha uma carroça, tinha ele carroça, vendia. ela vendia peixe na rua. Oh, Ele meu vendia, Deus ele do foi céu. peixeiro, ele foi... Foi fruteiro, vendia vendia fruta. fruta, vendia amendoim, vendia... O vô, Toninho. O Toninho. E ele põe os meninos para tomar conta da barraquinha. Ali na esquina da Maria Curvaiti, ele tinha uma barraquinha de doce que ele vendia, né, mãe? E eu aprendi, eu e a Irene e a Daura, aprendemos a andar de bicicleta. Você imagina. Não, a gente vai virar bicicleta. Não, a gente vai virando, vendo, cada uma. Nós aprendemos a andar de bicicleta com a bicicleta dos meninos, que só eles que tinham bicicleta, e com aquele cano. Então a gente punha, nós éramos pequenas, nós colocávamos a perna por baixo, assim, e naquela quintal, que era do tamanho dessa sala, assim, redondo. Então a gente só fazia curva. E um dia, não sei como a gente conseguia se equilibrar naquela coisa. Aí um dia nós resolvemos andar lá na rua de cima, que é o seu nome, rua o quê? Água Preta? Rua dos Tem Patins. Água Preta dos Patins. Água Preta. A grande, A de cima é aquela Água que Preta, tem, Água é. Preta. É. E tem uma calçada que começa lá na esquina, perto do colégio, ela vem até aqui embaixo, né? E cada hora era uma. E uma hora eu fui, mas eu era pequena, eu não alcançava no chão. Eu dobrava a bicicleta para subir e dava um pulo, entendeu? E ia. E eu não sabia frear. Ai, Jesus. E aí eu fui, né? Quando chega lá no meio, que eu estava bem embaladinha, que eu não sei nem como que eu ia parar, tem uma fila de moço assim, vindo, tudo de calça branca. E eu, sai! Sai que eu não sei parar! Sai! Mas acho que eles não, ou eles não entenderam, não ouviram. Eu peguei todo mundo. Quase quebrei a perna de um cara. Gente do céu. Mas que vergonha. Nossa. Eu quase morri. A calça branca do moço ficou toda assim. Eles te xingaram, não? Nem lembro, né? Porque acho que eu fugi. Sai! Sai! Eu deixava você ir e você aprontava. Ai. Ah, mas a gente tem que aprontar, né? Tem que aprontar. Primo, quando se junta, é só aprontação. Ô, tia, Fala mais. posso voltar um pouquinho na história? Pode. Na história. Como que era a Antônia, a sua mãe? Ah, minha Como mãe que era calma. Eu não puxei minha mãe. Minha mãe era muito calma. Era contida, né? Você Contida, conheceu, calma. conviveu com ela? Só trabalhava. Ela costurava bastante. Costurava Costurava bastante, fazia muita comida. A herança. É porque 9 filhos. Agora, ela não gritava que nem eu. Nunca vi a mamãe gritar. Controlado. E... Só que quando eu dava uns berros, ela me dava uns copos. Ela adorava dar coque. Ah, Ela é? comia, ela pegava o dedo assim, vai, tuc, aqui. Tum. Olha como dói. Imagine com força, ela tinha uma força. Mas eu aprendi os pontinhos, o pouquinho que eu sei de crochê, foi ela que me ensinou. Olha, trabalho manual, Ângela. Você tem talento, tá vendo? A sua professora não soube disso. Se ela desse crochê, que ela Mas foi dar logo capa de liquidificador. Se ela desse crochê, olha lá, tia. Mas a avó me ensinou das laçadas, tarará, tarará. Eu cheguei a fazer um biquíni pra mim, lembra mesmo, preto, de crochê? Olha. Fiz bolsa pra mim. Olha, Só com aquele Angela. ponto que a minha avó ensinou, que eu a peguei e fui fazer. Então aí ela veio na viagem, né? Lógico, ela morou aqui, né, com vocês, e aí quando a Angela nasceu, ela estava viva ainda, né? Tava, até. Ela morreu, já era moça. Ah, é? Morreu de que ela? Já era casada, não era, Angela?
Acho que Você? Não, não era não. Mas era adulta já. já. Ah, então todo Já mundo fazia conheceu faculdade, ela. A Irene sim. conheceu, a Sim. Daura, o meu pai. Ela morou com a Irene, né? Ela morou com a sua avó muitos anos, Jamile e ela. Elas moravam não lá. sabia. Quem morreu primeiro, vô ou avó? Vovô. Morreu de quê, vocês lembram? Mãe, Ah, o meu avô ou o seu meu avô? pai. O seu O pai. seu pai. Ah, quem morreu foi meu pai. A senhora lembra do que aconteceu? Ai, eu esqueci tudo. A senhora lembra do que aconteceu com ele? Ele tinha um câncer no estômago. Operou, aí deu hemorragia e morreu. E ela morreu de quê? Ela foi derrame. Ela durou bastante. Meu pai morreu novo, com 62. Ela já tinha 70 e... Ela tinha mais de 70. Olha, ela viveu bastante. Ela viveu bastante. E a senhora lembra de gente assim mais velha que ela? A senhora lembra dos outros, assim, tipo da mãe, da sua avó? Ah, eu não lembro. Eu Não era conviveu, pequena, assim. não lembro. E quem era adulto que vocês conviviam? Hum? Quando você era criança, Hum. com que adultos que vocês conviviam? Só com os pais? Da família, assim? Tinha Ah, tio, eu tinha uma moça que minha mãe criou, Ah, que ela cuidava da gente. Como é o nome dela? A Rita. Eu tive a irmã de criação. Ela que cuidava da gente. A gente falava mamãe Rita pra ela. Ah, é? É. Olha. E aí quando vieram pra ir embora, a Rita Ela ficou? tinha casado, ela fugiu pra Ah. casar. Oxe, fugiu? Fugiu. Por quê? Ela não aceitava? Porque acho que o meu pai não queria o casamento, a minha mãe, sabe? E aí não viram mais ela? Alice viu. Quando a Alice foi pra Fortaleza, a Alice encontrou com ela. Olha, e tava bem? Ela falou? Não falou? Acho que estava dentro do possível, né? Aham. Dentro do possível estava bem. Mas eu falava mamãe Rita para ela, porque ela que cuidava da gente. Porque a avó trabalhava? Ia viajar, ia cuidar de negócio, minha mãe a cavalo, né? Porque não tinha condução, minha mãe viajava. Ah, é? Montava. O negócio de quê? Da fazenda? É. Ah, dava trabalho essas fazendas, hein? Muito. É? Fazenda dá trabalho. Muito trabalho. Minha mãe não achou. Você quer café, mamão ou torta? Não, nada. Quero conversar depois. Tô bem, tô bem. Já lavou toda aquela louça aí? Não. Nossa, Imagina, gente. uma miserinha. Mas Viu? essas fazendas a senhora acha que não foi pra frente assim porque era difícil de cuidar, assim, ela não tinha habilidade, ou a fazenda Por causa não da era um bom seca, negócio? por causa da Ah, seca. por causa da seca. Podia ser até que O desse. gato morria, né? Aquele mesquita lá que tá lá. O que tem lá? Nada, tudo seco. Seco, viu? Nós somos lá. Mas a cerola Ele é de lá. A cerola já ele Ela falou, fez- quer comprar de volta? Ele falou também. Porque dava trabalho, né? Ela falou que a avó viajava de cavalo, ia lá Tava a pra cavalo cuidar. em outro lugar. E aí ficava a Rita cuidando de vocês. Dá trabalho, porque eu lembro, uma coisa que eu lembro, que à noite punha um lençol, um pano grande assim, bastante feijão, a gente ficava debulhando feijão. Isso eu lembro. E quando ia matar os animais, que eles amarravam os carneiros lá, sabe? Ficava com medo, eu me escondia. E que eu comia o torresmo quando eu fazia escondido da minha mãe, né? Isso eu lembro. O que mais que eu lembro? Peraí. Ô mãe, lembra quando vocês ficavam de castigo? Onde era? Alice que ficava no quarto escuro. Dentro da casa tinha um quarto escuro. Quem fazia coisa errada ia no quarto escuro. Alice sempre ia. Eu nunca lembro que eu fui. Você sabe o que é esse quarto escuro? Casa de fazenda, no meio da casa tem um quarto sem janela. Onde guarda ferramenta, Ai, que horror! onde guarda os grãos, que daí não entra pra ninguém roubar, né? Mas vocês moravam na fazenda, então? Sim. Em Canindé era fazenda. Era. E por que ela tinha que viajar? A minha mãe? É. Acho que negócios, né?
documentos, sei lá, de vez em quando ela andava a cavalo, vinha embora. E aí demorava dias. Não, vinha, acho que, não lembro. Não lembro. Isso aí eu não sei que ela viajava a cavalo. Viajava. Às vezes ela ia na casa da mãe dela, tinha sua avó, né? É, Fortaleza. Ah, mas aí é longe. Mas essa avó a senhora não conviveu? Essa avó, mãe da... Eu lembro muito pouco dela. Ela morava em Fortaleza. Essa massa ficou ruim, né? Por quê? Não sei, ainda não comi. Será que é a farinha? Por que você achou que ficou ruim? Ou ficou crua? Eu vou ver depois. Viu? Ora, E aí vai poder feito. mas Amarga. Você Não achou? ficou Eu boa. não achei. você comeu já? Comi. Não ficou boa. Eu sei que, olha, minha filha, a tua avó lutou, teu avô lutou. Teve Graças todos a os Deus, filhos tá em tudo- casa. Tudo gente boa, deu tudo gente boa. Verdade. Lá da tia Maria também só deu gente boa. 7 filhos, tudo gente boa, né, Ângela? E ela teve os filhos todos em casa, né? Com parteira, né, mãe? É, e o Aí, só o Paulinho. Não, aí o de avó, né? É, a avó também. A sua mãe. Não, o Paulinho ela teve no hospital. No hospital, aí me falaram. Mas a sua mãe teve todos em casa. Tudo em casa. Todos em casa. E foi Como pode, tudo né? gente boa, né? Deu certo. A Hilda, ela tinha quantos anos quando ela ficou doente? Quando ela morreu? Acho que 56, 58, Nossa, é não nova, lembro. né? Muito não. Muito nova. Nossa. É, o tio Joel morreu com 33. Também também câncer. jovem, muito jovem. Mas ele coitado, ele durou, viu, com aquele câncer dele. Ele tirou um pedaço do estômago, depois ele tirou o estômago, depois ele fez ligação para o intestino, depois pegou o intestino. Coitado, né? Antigamente não tinha quimioterapia, radioterapia, É. né? Eles não tiram Não de tinha, pedaço. não tinha. O José morreu do quê? O José. Também o foi irmão. câncer. O irmão? É, começou no pâncreas, É? ou na próstata, no Ai, pâncreas. não foi isso, não foi? Pâncreas, não foi no pâncreas? Ai, acho que é. E a Sade? No esôfago, câncer Também no câncer. esôfago. A Sade, quando a gente descobriu, ela já não engoliu. Você lembra dela? Lembro. Lembro. Opa. A sua mãe que foi rápido, né? Também foi rápido. Depois da cirurgia, né? Ah, nem voltou, dali já foi mesmo, né? Já ficou desacordada. O cérebro é uma coisa, viu? Aonde é, lembra dela? Não sei. Mas então, aonde? Era na região frontal. Frontal? É. Na região frontal. Ela nunca levou batida, nada? É uma incógnita, assim, ninguém sabia, porque a médica quando viu, ela falou assim, olha, pelo que parece, esse tumor deve ter uns 25 anos, pelo tamanho dele. Era uma laranja. Era enorme. Não tinha nada inchado? E não tinha. Vocês Só que foi... Qual foi o sintoma? Ela começou a perder memória? Ah, ela começou a ficar meio atrapalhada, né? Fazer umas coisas que ela não fazia antes, assim, de esquecer panela do fogo, de... Às vezes ela entrava em lojinha, assim, de bijuteria, sabe? Tem um monte de coisa. Ela ficava, assim, 2 a 3 horas na loja. Ela pegava uma coisa, olhava, ficava... Será que ela não estava enxergando? Não, Ficava ela horas estava já fazendo isso, perdendo. horas. Teve um dia que ela se perdeu, você sabe, né? Teve um dia que ela se perdeu. Quem que achou ela, hein? O Eu quê? se perdeu. Ah, Chegou eu em vi casa, falar. Eu e a Valéria, a gente chegou em casa, era 10 horas da noite e tocou o telefone. Daí atendia e era uma pessoa, falou que tinha achado a nossa mãe perto da Ainda bem que ela cantareira. lembrou. Ainda bem que ela Lembrou o lembrou. número. E não era Alzheimer. Não, pelo que os médicos Era diagnosticaram, tudo tumor. o tumor estava apertando o cérebro, então estava começando a afetar, né, áreas. Zonas, né? É. de- Ah, e não tinha Aí dor de vômito, cabeça? Tinha.
Por que não foi antes? Não? Mãe, Foi quando começou tudo isso que foi. Mas você sabe que a Mas Jamile não, teve, né? não, antes não. Durante os outros anos não teve dor de cabeça. Você vai Só sentar no chão? nessa fase mais crítica mesmo. Não, vou sentar aqui. Por O você que a não vai sentar Jamile aqui? teve? Ou... Vou sentar aí. Ah, bom. A Jamile, ela começou a cair, tropeçar nas coisas, sabe?